E aí, pessoal do sexto ano, boa tarde. Vamos para mais uma aula de língua inglesa. Pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar um conteúdo novo, mas é um conteúdo bem facinho de aprender, tá bom? Lembrando que na última aula, na aula da semana passada, vocês aprenderam os pronomes pessoais, não é? Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Lembrando que hoje a gente vai ver um conteúdo novo, mas esse conteúdo ele está ligado ao conteúdo da semana passada. Então você tem que de vez em quando dar uma revisada no outro conteúdo, até porque a gente vai fazer várias atividades desses dois conteúdos, tá? No primeiro bimestre. Se der tempo, a gente ainda vê um terceiro conteúdo nesse primeiro bimestre. Mas se não der, a gente fica só com esses dois. Vocês aprendendo esses dois, já está ótimo. Tá bom? Então, qual é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é este aqui. É o conteúdo 3. E nós vamos aprender hoje os artigos. Os artigos eles se dividem em definido e indefinido, tá? E aí talvez você esteja se perguntando, professor, e para que serve esses artigos? Professor, explique aí, o que negócio é esse de artigo e artigo definido, artigo indefinido? E para que serve? Quando é que eu uso isso nas frases? Bom, pessoal, eu acredito que vocês devem se lembrar se durante o dia, durante todo o dia da vida de vocês, aí onde vocês moram, na sua casa, se vocês usam expressões como essas aqui, ó, de vez em quando. O vizinho, tipo assim, mãe, o vizinho tá chamando. Já usou essa frase? Não é? Mãe, o vizinho tá pedindo 1 quilo de açúcar emprestado. Aqui, mãe, o cachorro tá lá fora. O cachorro fugiu. Ou então, a minha irmã foi lá no centro. A minha irmã foi na casa de minha avó. Ou então, pai, tem um homem lá fora. Mãe, tem uma mulher chamando. Eu estou dando exemplo de frases que a gente fala no nosso dia a dia. E nessas frases, nós estamos usando exatamente essas palavrinhas aqui, ó. Tá vendo? O, a, e uma. Deixa eu destacar aqui de outra forma. Aqui, ó. Tá vendo? O vizinho, o cachorro, a minha irmã, um homem, uma mulher. Essas palavras, pessoal, elas são exatamente o que nós chamamos de artigos. E o que é um artigo? O artigo é uma palavrinha que vem antes do nome do substantivo. E o que é um substantivo? Substantivo é toda palavra que dá nome a alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vizinho é um substantivo. Cachorro, substantivo. Irmã, no caso minha irmã, substantivo. Homem, substantivo. Mulher, substantivo. Então tudo que dá nome a alguma coisa,
alguma pessoa, algum animal, algum lugar, a gente chama de substantivo. E sempre antes de algum substantivo vem o que nós chamamos de artigo, tá? Pode ser o artigo definido ou o artigo indefinido. E aqui, ó, eu destaquei para vocês o seguinte. Essas 4 palavrinhas vermelhas, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O O está repetido, né? São chamadas de artigo. 2 delas nós chamamos de artigo definido e 2 nós chamamos de artigo indefinido. Beleza? Tá, professor, tudo bem. O senhor falou aí um monte de coisa, mas e qual é a diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido? Qual é a diferença? Né? Vamos ver agora a diferença. Primeiro, começando pelos artigos definidos aqui, ó. O artigo definido em inglês é esse aqui, ó, the, esse THE que a gente pronuncia, a gente fala the. Esse artigo aqui, ele significa em português, ele significa 4 coisas. Pode ser o, a, os e as. Esses são os artigos em português. Em inglês é só um. Só esse artigo serve para esses 4. Ele é usado tanto no singular, para falar de uma coisa só, como no plural, para falar de mais de uma coisa, né? E aí você me pergunta, professor, e por que ele é chamado de artigo definido? Por quê? E a explicação é essa aqui, ó. É porque ele é usado sempre para falar de algo ou de alguém que tanto quem está falando quanto quem está ouvindo conhece, sabe de quem ou de que se trata. Tanto a pessoa que está falando como quem está ouvindo sabem do que se está falando. É algo definido, tá? É algo determinado, é algo específico. É algo que a pessoa sabe o que é. Por exemplo, veja esse exemplo aqui, ó. Pai, vem aqui, o gato do vizinho me mordeu. E aí o pai responde, qual gato? E ele diz, o de João, o nosso vizinho. Vocês estão vendo aqui que eu destaquei, ó, o artigo definido, o, não é? O gato do vizinho, não é um gato qualquer. É o gato do vizinho, que tanto o menino que chamou o pai quanto o pai sabem qual é esse gato, tá? E aí quando ele pergunta qual gato, o filho diz o de João, o nosso vizinho. Tá certo? Então, artigo definido é isso aí, tá? Quando você fala de alguma coisa específica, determinada, definida, que você sabe quem é ou o que é. Agora, vamos ver o exemplo agora com o artigo indefinido. Vamos ver agora o artigo indefinido. Os artigos indefinidos em inglês são 2, ó, a e an. Na verdade é um que se divide em 2. Tanto esse a quanto esse an, eles significam a mesma coisa, significam um e uma, tá? Muita atenção aqui. Não é que esse a aqui signifique um e esse an signifique uma, não. Não é isso não, tá certo? Tanto
tanto esse an como esse a, os dois significam essas duas coisas aqui, um e uma, tá? E aí você vai me perguntar, e por que ele é chamado artigo indefinido, professor? É exatamente por isso aqui, ó. Porque ele é usado sempre para falar de algo ou de alguém que tanto quem está falando quanto quem está ouvindo não conhece, não sabe de quem se trata, não sabe o que é. E aí eu coloquei aqui o mesmo exemplo, olha só. Pai, vem aqui que um gato me mordeu. Qual gato? Sei não, só sei que é um gato. Tá vendo que aqui agora não há definição de qual gato que é? É um gato qualquer. Ele não sabe de onde o gato veio, não sabe de quem é, tá? Ao contrário do exemplo passado, desse exemplo aqui, ó. Aqui o gato tem dono, o gato é do vizinho, é um gato que tem definição, é definida. Por isso que usamos o artigo definido. O gato. Se fosse gata, usava a gata. Se fosse os gatos, as gatas, tá? Lembrando que só essa palavrinha aqui serve para esse, para esse, para esse e para esse. Então é até mais fácil do que em português, né? Artigo definido. Já nesse exemplo aqui, o gato é um gato qualquer que apareceu, tá? Por isso que usamos aqui, ó, um gato. Tá bom? Então, essa é a explicação. Professor, mas me explique por que esse artigo indefinido a e an, por que esse artigo indefinido a e an são diferentes, mas significam a mesma coisa em português. Só um não seria bastante, não? Usar só um, tem que usar os dois. E agora preste atenção na explicação a seguir. Por que nós usamos os dois? Olha só. O artigo a é usado antes de palavras que começam com consoante. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, nós temos Today morning I bought a ball. Tá vendo? Hoje de manhã eu comprei uma bola. Tá vendo que a palavra bola começa com uma consoante, ó, a letra B? Por isso que antes dele nós colocamos o artigo indefinido a. Aqui do mesmo jeito, ó. Nesse exemplo 2 aqui, ó. My cat a mouse. O meu gato pegou um rato. Tá vendo que a palavra rato começa com consoante, a consoante M. Então, o artigo indefinido que eu vou usar é a. Porque a palavra que vem depois dele começa com uma consoante, tá bom? Agora veja o que acontece com esse an. O artigo an é usado antes de palavras que começam com vogal. A, E, I, O. Essas são as vogais, né? Então veja só o exemplo aqui, ó. Bem simples de entender. Today morning I bought an umbrella. Hoje pela manhã eu comprei um guarda-chuva. Então a palavra guarda-chuva começou com uma vogal, a vogal U. Então o artigo indefinido nesse caso vai ser an e não a, tá? Então você não vai dizer, por exemplo, a umbrella, não é a umbrella, mas sim an umbrella, tá? Porque começa com a vogal U, pode ser qualquer vogal.
tá bom? Aqui, ó, da mesma forma, tá bom? I lost an eraser. Eu perdi uma borracha. Aqui nós temos a palavra borracha, eraser, que começa com a vogal E, por isso que nós vamos usar o an, tá? E não a. Aqui nós não vamos dizer a eraser, e sim an eraser, tá bom? Ok, vamos aqui a mais alguns exemplos usando o artigo definido indefinido, artigo indefinido a, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos, ó, a car, que significa um carro. Depois nós temos a book, um livro, não é? Depois a pen, uma caneta, uma caneta. E aqui, ó, a house, uma casa. Vocês perceberam que nos dois primeiros esse a está com significado, tá com sentido de um, não é? E nos dois últimos, ó, o mesmo a tá como uma. Por que que isso acontece? É porque vai depender da palavra que vem na frente, ó, do substantivo, tá? Lembre que sempre depois do artigo vem um substantivo. Então, como nesse primeiro substantivo ele é masculino, é um carro, por isso que nós usamos aqui ele significa um. Livro também é masculino, por isso que um. Caneta feminina, então vai significar uma. Casa também significando uma, tá bom? Agora, mais uns exemplos aqui com o artigo an, que lembrando, tem o mesmo significado de a, do artigo a. Agora vai mudar aqui o seguinte, que ele, como ele vai vir antes de palavras que começam com vogal, nós não usamos o a e usamos sim o an, né? An airport, que significa um aeroporto. Aqui, ó, an enemy, um inimigo. Aqui eu vou ter que corrigir isso aqui, tá bom? Quer dizer, corrigir não, eu vou pedir para vocês ignorarem isso aqui que eu vou riscar, porque na hora da digitação eu coloquei errado, tá? Deixa eu só riscar aqui, porque aqui tá com N e não é, porque a palavra que vem na frente tá com uma consoante, então aqui não é N, né? Seria A, então isso aqui tá errado, tá? Não precisam copiar isso aqui, é porque eu devo ter me confundido na hora de copiar e colar isso aqui, tá? Então só esses três aqui que estão valendo. Então vamos continuar o exemplo aqui, ó. Tá? Vamos continuar aqui. Aqui, ó, nós temos an apple, uma maçã, tá vendo? E igualmente lembrando, ó, que an aqui está com o significado de um, porque aeroporto é masculino. A gente não pode dizer uma aeroporto ou uma aeroporta, não existe aeroporto, é aeroporto, então é um. Aqui, um inimigo masculino. Já aqui, ó, uma maçã. A mesma palavra, mas significando duas coisas diferentes. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, o conteúdo é esse,
tá? Copiem todo o conteúdo. E agora nós vamos para a atividade. Você vai mostrar aí que você aprendeu, tá? Mostre para você mesmo e mostre para mim, o professor. Mostre que você aprendeu o conteúdo, tá bom? Porque eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz se eu ver que vocês entenderam. Significa que eu consegui explicar de forma legal o conteúdo, tá bom? Então essa é a atividade, tá? Depois que vocês copiarem o conteúdo que eu acabei de explicar, vocês deixam uma linha ou duas e vai coloca aí o nome e a atividade. E aqui a questão 1, reescreva as frases substituindo o nome pelo pronome. Essa questão aqui, pessoal, ela é do primeiro do conteúdo da aula passada, dos pronomes, tá? Não é desse de hoje, não. Eu coloquei essa primeira questão da aula passada para dar uma relembrada, tá? Então aqui, ó, onde tem esses nomes das pessoas, vocês vão trocar aqui, ó, vão escrever a mesma frase, mas trocando o nome pelos pronomes corretos, tá? Do jeito que a gente fez na aula passada. Na questão 2, a gente vai para o conteúdo de hoje mesmo, tá bom? Então aqui na questão 1 nós temos utilize os artigos a e an antes dos substantivos abaixo, tá bom? Então aqui, ó, aqui você vai escrever, aqui é o substantivo, ó, é a palavra que vem na frente, né? E aqui na linha você vai colocar o artigo. Qual desses dois artigos aqui é o correto, né? Para colocar aqui, ó, seria a, né? O certo é dizer a man, ou o certo é dizer an man, tá? Só um exemplo. Então você vai colocar o correto aí. Beleza? Questão 3. Pesquise na internet como se diz cada uma dessas frases em inglês. Então aqui você vai pesquisar o significado de cada frase dessa. Um garoto, uma caneta, os professores, um ônibus, uma maçã é a casa. Tá? Vocês vão ver como que se escreve isso em inglês e colocar aqui na frente. Questão 4. Marque com X as frases que usam corretamente o a e o an, tá bom? Então vocês vão prestar atenção em cada frase aqui. Não precisa saber o significado da frase nessa questão, não precisa. Só precisa você prestar atenção no uso do artigo e a palavra que vem depois dele, ó. Por exemplo, aqui na primeira, é certo dizer assim, ó, a teacher. É a teacher, que no caso é esse aqui, ó. É a teacher ou seria an teacher? Você vai ver, se tiver certo, você marca com X. Se tiver errado, você deixa em branco. Aqui, ó, a artist, um artista, tá certo? É o a mesmo ou seria o an? E assim por diante. Você vai observar todos os artigos em combinação com a palavra que vem depois, ó, que é o que vai determinar, é o que vai dizer qual dos dois você vai usar, e você vai marcar as frases que estão corretas, tá bom? Então, tchau, pessoal, essa é a aula de hoje. Só lembrando, copie todo o conteúdo, vocês vão precisar desse conteúdo aí durante o resto do ano, tá? Porque de vez em quando eu vou voltar nesses conteúdos que vão passando e vou fazer atividades sobre eles. Então copie o conteúdo, assista a videoaula quantas vezes forem precisas. Quando tiver dúvida, volta ao vídeo. Tá? Depois copie a atividade. Se não der tempo de responder a atividade na aula de hoje, não tem problema. Tá? Pode fazer no outro dia, pode fazer durante a semana com bastante calma. Agora, o que eu quero é que vocês entendam o conteúdo, entendam o que foi explicado. Tá? Saibam o que estão fazendo, isso é o mais importante. Não adianta fazer atividade nas carreiras só para entregar e não aprender. Então aprenda primeiro, depois responda, tá bom? E me envie. Aí me envie uma foto da atividade. Quem conseguir terminar hoje, beleza, tranquilo. Quem conseguir terminar, não terminar na hora da aula, terminar à noite e me enviar, pode enviar a qualquer hora, tá? Não garanto que eu vou responder, mas pode enviar que no outro dia eu olho e dou o retorno, tá? Se recebi ou não. Ok, pessoal, valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.